Olá, povo de Deus, bom dia, muito bom dia na santa e gloriosa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ótimo domingo para todos, que o Papai do Céu te abençoe, abençoe tua vida, teu lar, abençoe tua família. Glória a Deus, Deus é bom, fiel, maravilhoso e poderoso. Querido, eu sou o pastor Edilson Santos, esse que vos fala. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? Com pão vivo do céu, né? Esse pão quentinho que desce, né, para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Olha, nesta manhã nós temos uma palavra de Deus para o teu coração que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 8. Vamos estar lendo alguns versículos, até o versículo de número 10, para que você venha entender de uma forma melhor. Amém? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus possa nos dar entendimento, em nome de Jesus, sobre esta palavra. A palavra diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha aí, querido, que maravilha, que palavra, né? Palavra abençoada. Essa é uma palavra fiel e verdadeira. É uma palavra digna de toda aceitação, porque ela é a palavra de Deus. Toda a escritura, querida, ela é divinamente inspirada por Deus. Ela é útil, para poder educar, corrigir, edificar, ensinar o homem, melhor, instruir o homem em toda a justiça de Deus. Amém? Você que sabe que Deus, ele interagiu com o homem diretamente de Adão, de Adão, ali no começo, até Moisés, quando o Senhor, na verdade, queridos, usou Moisés para tirar o povo do Egito e deu também as leis. Deus estabeleceu leis para que o homem pudesse andar por elas. Depois Jesus veio, Jesus veio para poder resgatar o homem, querido. Jesus veio para poder resgatar o homem e a mulher, resgatar da maldição, do pecado, perdoar. E aí Jesus fez a sua obra de redenção, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Ele enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ou seja, é o Espírito Santo que revela esta palavra ao meu e ao teu coração. É o Espírito Santo que nos dá entendimento. É ele, queridos, que nos revela os mistérios do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então quero dizer para você que nesta manhã o Espírito Santo, ele está em primeiro lugar nessa leitura desta palavra para nos dar esse entendimento. Queridos, nós lemos um texto aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 8 até o 10. Lemos 3 versículos, que começa dizendo, mas que diz, aqui já deixa um ponto de interrogação, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela não está longe, ela está perto. Foi o próprio Jesus que disse para a gente examinar essa palavra, examinar as escrituras, porque elas testificam dele e elas têm a vida eterna.
Então, queridos amados irmãos, às vezes nós erramos. O ser humano, no modo geral, erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso é bíblico também. Foi o próprio mestre também que falou: errai-vos, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus, se não me engano, né? Está em Mateus 21, 29, se não me engano. Então, queridos, o que acontece? Em outra passagem, lá no livro de Oséias, o Senhor disse que o meu povo, ele disse: o meu povo, né, é destruído por falta de conhecimento. E ele fala para nós, prosseguir, queridos, a conhecer o Senhor. Sigais e prossigais em conhecer ao Senhor. Queridos, quando nós conhecemos quem é Deus, vem o temor em nossas vidas. E como é que nós vamos conhecer, queridos, a Deus, se nós não buscarmos esse conhecimento perante a sua palavra e mediante a presença do Espírito Santo que foi nos dado? Jesus disse que ele iria, mas ele enviaria o Espírito Santo Consolador, e ele nos ensinaria todas as coisas. Então, glória a Deus, o Espírito Santo veio. Se você meditar em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, você vai ver a respeito da vinda do Espírito Santo, quando cerca de 120 pessoas estavam reunidas, né, ali, queridos amados irmãos, num cenáculo, em algum lugar, orando, buscando a Deus, esperando a redenção do Pai. E aí, meus queridos amados irmãos, Deus cumpriu aquilo que estava escrito pela sua palavra. Então Deus cumpriu aquilo que estava escrito. Ainda no livro do profeta Joel, capítulo número 2, versículo número 28, o Senhor lhe promete, queridos, derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. E ele disse que uns teriam visão, outros sonharão, outros profetizarão, e ele falaria até mesmo a outros povos, queridos, por outras línguas. Então nós entendemos aí, queridos, que esta promessa, ela se cumpriu, né? Ela se cumpriu aí em Atos capítulo 2, porque Jesus, antes desse cumprimento, Jesus, ele consola os seus discípulos, né? Ele consola os seus discípulos ainda no Evangelho de João, capítulo número 14, né? No capítulo número 14, e o versículo, queridos amados irmãos, de número 16, ele diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus disse: olha, eu vou, mas outro Consolador virá, que da parte do Pai, né, ele vai enviar. Então o que acontece, queridos? Para nós entendermos a questão do plano de salvação e não ficarmos confundidos com respeito às religiões e os religiosos, é necessário você ler esta palavra. Por quê? Porque o único intermediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. A palavra deixa bem claro: se Jesus não tivesse vindo, nenhuma carne se salvaria, né? Não tem como o homem chegar-se diante de Deus a não ser pelo seu Filho. Pois o próprio Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ele disse: ninguém vem, ele não falou vai, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ou seja, Jesus Cristo é o passaporte para que nós chegamos até a Deus, o Pai Todo-Poderoso. Então, meus queridos, quando a palavra está dizendo aqui
nesta passagem que lemos, né? Nessa passagem abençoada que lemos, em Romanos, capítulo de número 10, aí, queridos, nós vamos ver no versículo de número 9, né? Versículo de número 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Ou seja, primeiramente você confessa com a tua boca, né? E no teu coração você creres que Deus ressuscitou o seu Filho, que Ele enviou para poder dar vida, né? Dar vida por nós. Como diz o Evangelho de João, capítulo número 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Então, querido, se você crê que esse Cristo veio, né, para poder nos resgatar, onde ele sofreu, foi perseguido, preso, ele foi julgado, condenado à morte, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois de ressuscitar foi visto por mais de 500 pessoas. É isso que a palavra está dizendo. Se você crer que ele ressuscitou, que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. A questão, você tem que crer no Filho de Deus. Aqui a questão não é religião ou religiosidade. A questão aqui é você crer naquele que veio, pagou preço para que você pudesse, queridos, ter essa certeza que você está na direção certa, que você está seguindo no caminho certo, que você anda nessa verdade que é Cristo, aonde ele declarou que ele é a vida. Não existe vida, queridos, fora de Jesus. Então o Senhor está dizendo para você, através desta palavra, está dizendo para você, queridos, se o teu coração, na verdade, né, visto que com o coração se crê para a justiça, olha aqui, visto que com o coração se crê para a justiça, e com tua boca se faz confissão para a salvação. Então você só precisa crer e confessar, fazer essa confissão de fé. Por que confessar? Porque o Senhor disse que aqueles que confessam diante dos homens, ele confessa diante do Pai. E aqueles que negaram diante dos homens, ele negará diante de Deus, né, do Pai e dos santos anjos. Então, meus queridos, a palavra, ela deixa bem claro, ela não tem meio termo. Ou é ou não é, ou você crer ou você não crer. Mas é necessário que o homem entenda que a questão, queridos, não é, na verdade, religião. O mundo está cheio de religião e tem gente que até está matando em nome das religiões ou da sua religião. Isso é bíblico. A palavra diz que chegaria um dia que o homem mataria o outro julgando, está prestando um culto, um favor a Deus. E não é isso que a palavra diz. A palavra diz que assim como o Senhor deu a vida por nós, nós devemos também amarmos uns aos outros. Se você não ama o seu semelhante, né, você na verdade está negando, queridos amados irmãos, a fé em Cristo que morreu por você. Você devia, né, ou melhor dizer, nós devíamos e devemos muito mais para Deus, pelas nossas rebeldias, pelos pecados, né? E aí o que acontece? Nós estávamos condenados à morte diretamente, aquela cruz era para nós. Mas Jesus decidiu doar e pagar esta dívida.
Então, quando ele se doa e paga esta dívida, queridos, a maior dívida ninguém tinha, não tem como pagar. A dívida que nos trazia diretamente, querido, ao abismo. Já estávamos julgados por consequências dos nossos pecados. Então ele pagou esse preço caro de sangue. Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisa corruptível, não. Ele pagou, queridos amados irmãos, este preço para que nós viéssemos entender que alguém nos amou. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele nos amou primeiro. Então, se Ele nos amou e pagou a nossa dívida, nós devemos também amar e perdoar uns aos outros, perdoar aqueles que nos têm ofendido. Porque se nós não perdoarmos, não tem como nós chegarmos diante de Deus, nos céus, nas mansões celestiais. Porque a palavra diz, se nós não amarmos os nossos irmãos, queridos, que estamos vendo, como nós vamos amar a Deus que nunca vimos? Aí é não ser hipócritas, é não ser verdadeiro, é ser falso. Está entendendo, queridos? Então nós precisamos ser que nem Natanael. Jesus, ele na verdade, está na presença de Filipe, um dos seus, se tornou seu discípulo, e ele vai chamar seu irmão Natanael. E quando ele vai chamar seu irmão, Jesus olha para ele e diz, eis aí um verdadeiro israelita, que não há dolo, que não há engano, que não há falsidade, que não há mentira. Ele era real, ele era o que ele era. Então, nós devemos ser o que somos. Se mentíamos, antes de conhecer essa verdade, vamos abandonar as práticas da mentira. Se roubávamos, vamos abandonar a prática do roubo. Se adulterava, prostituía, levantava falso testemunho com o seu próximo. Queridos, nós precisamos abandonar a ira, o rancor, a mágoa. Queridos, isso na verdade nos afasta de Deus e impede a ação de Deus em nossas vidas. Tem muita gente sendo impedida de receber bênção, vitória, cura, libertação, uma transformação melhor de suas vidas, porque não consegue liberar perdão. Então é necessário, queridos, que o teu coração esteja limpo. Nas bem-aventuranças, onde Jesus falou em Mateus capítulo número 5, ele diz que os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Então, quando fala limpo de coração, quer dizer que você não tem que estar com rapina, com bagagem, aí seu coração carregado de ódio, mal e tudo aquilo que, na verdade, assim impede essa ação de Deus. O Espírito Santo quer trabalhar, ele está batendo aí, como diz Apocalipse 3:20. O Senhor está às portas, queridos. O Senhor está à porta e bate. Se você abrir este coração, convidar ele para entrar, porque ele não é mal educado, o Espírito Santo é educado. Se você convidar, ele vai entrar. Agora, se você fechar essa porta, não tem como ele invadir. Ele não vai entrar. Então, não se iluda. Não se iluda. A palavra do Senhor, ela não volta. Ela não volta vazia. Por isso que a palavra de Deus diz, queridos, que Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder e lhe fez filho de Deus. Todos nós éramos criatura de Deus. Assim como Deus criou a terra, céu, mar, os seres para povoar o mar, a terra, os céus, ele fez os seres angelicais, ele fez o homem, Então, queridos, nós somos criatura, todos nós somos criatura.
Mas para nós passarmos a ser filho, ainda por adoção com direitos, aos mesmos direitos que o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiro com Ele, porque assim o Pai, pela sua infinita misericórdia, nos resgatou. Então, por adoção, nós somos filhos de Deus, porque nós carregamos as marcas do Senhor Jesus. E quando você, na verdade, queridos, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, o teu nome é escrito no livro da vida, e ali você está sendo selado como filho de Deus, porque você está aceitando o sacrifício na cruz do Calvário. Você está aceitando o sacrifício daquele que morreu por você. Então é necessário, meus amados, permanecer firme até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, se não me engano, versículo 14. Então, assim, é necessário que você abandone aquilo que não está de acordo à vontade de Deus. Porque o pecado consumado uma vez, ele gera morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, que através desse vídeo, onde está sendo feita uma exposição da palavra, o Espírito Santo, pela misericórdia dele, querido, está mostrando para você, que nós precisamos estar enquadrados na palavra de Deus, porque na mesma carta aqui de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículo número 1, diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, meus amados. Não é no Paulo, no João, no Pedro, na Maria, não. Paulo, Pedro, João, Maria, todos fizeram a vontade de Deus, cumpriu a sua missão na terra, estão aguardando o dia do juízo para receber o que lhe há de direito. Mas quem morreu por nós e não está mais morto e ressuscitou foi o Senhor Jesus. E quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Está lá em Mateus, capítulo de número 28, versículo de 18. É-me dado todo o poder, disse o Senhor Jesus. Então, o único ser que esteve morto, mas derrotou a morte e viveu depois do terceiro dia, e ele vive pelo século do século, é o Senhor Jesus. Porque nós vamos crer em um ser imortal, que nem nós, pecadores, Então, queridos, Jesus, ele morreu sem pecado. Foi o cordeiro imaculado, sem mácula, sem ruga, sem pecado, sem maldade, sem nada. Ele se entregou, tomando sobre si as nossas dores, nossos pecados levou sobre si, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Isso é bíblico. Jesus fez isso por amor. Alguém que se apaixonou terrivelmente, queridos, pela a nação na terra, porque o povo estava morrendo pelo pecado de Adão e Eva e não tinha chance de salvação, não tinha como se arrependerem, não tinha como estas pessoas, queridos, alcançar o céu pela sua própria justiça, por mais que fosse uma pessoa correta, por mais que fosse uma pessoa boba, entre aspas, porque todo ser humano é pecador, mas ele não seria justificado. Então Jesus veio por isso, porque a palavra diz que Deus olha do céu para a terra, não vê um justo sequer. Então Deus não teve escolha, queridos. O filho dele veio para poder dar vida e resgate das nossas almas. Amém? Então quero dizer para você, Jesus te ama. Crê no seu Jesus. Será salvo a tua casa. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como está a tua família, mas existe uma promessa. Busca Deus. E o Senhor vai, aleluia,
Queridos, mediante a sua perseverança, a sua dedicação, não somente você, mas a tua casa pode ser salvo sim. Amém? Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Declara como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu lar, abençoe a tua família. Que o Papai do céu derrame ricas bênçãos sobre a tua vida. Olha, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o nome dele enquanto ele está perto. Vai chegar um dia que muitos vão desejarem buscar, mas aceitar demais. O tempo de aceitação é hoje. Enquanto a vida é esperança, não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. Procure a igreja mais próxima da sua casa. Você que ainda não está congregando, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, procure a igreja onde você se identifica, onde na verdade prega a palavra de Espírito é verdade, não é na verdade assim, né? Tem tantas pregações dizendo que você vai, né, rico, vai conseguir tantas coisas na terra, mas procura primeiro a tua salvação, salvação da tua alma, salvação da tua família. Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos será acrescentada. Vá atrás dessas pregações, né? Que você vai ser rico, ser uma pessoa próxima da terra. Se Deus quiser fazer isso na tua vida, Ele faz. Ele é o dono de tudo. Mas busque primeiramente a tua salvação. Aonde o Senhor Jesus disse em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Se você, gostou dessa palavra, queridos, compartilha, inscreve aí no nosso canal, amém? Dá aquele joinha abençoado, faz aquele comentário, e que Deus abençoe e te retribui grandemente, em nome do Senhor Jesus. Receba um abraço, esse que nos fala, pastor Edil Santos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana recheada de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.